Pessoal, a última parte aqui da Disposições Gerais da Administração Pública, semana 7, dia 7, parte 3. Questão 21. De acordo com o princípio da legalidade, apenas lei decorrente de atuação exclusiva do Poder Legislativo pode originar comandos normativos prevendo comportamentos forçados. Apenas lei? Não. Sentido, o princípio da legalidade, ele tem o que? O sentido amplo. Sentido amplo, então pode ser o que? Lei, decreto, regulamento, portaria. Então, não é sentido estrito. Sentido estrito é quem? Quando ele fala na forma da lei, ou seja, princípio da chamada pela doutrina reserva legal. Então aqui vai ser uma lei, aí sim, uma lei formal. Ok? Continuando aqui então, não havendo possibilidade para tanta participação normativa do Poder Executivo, havendo aí no princípio da legalidade, inclusive na reserva legal, porque tem iniciativa o Presidente da República também de leis. Exemplo, vencimento de servidor público é iniciativa privativa do Presidente da República. Questão 22. O acesso a cargos públicos é exclusivo a brasileiros natos? Não. Ele é para brasileiros e estrangeiros, inclusive na forma da lei. Assim como estrangeiros na forma da lei. Ok? Questão 23. Comportamento omissivo do Presidente da República no que se refere à deflagração do processo legislativo para a revisão geral de vencimento dos servidores públicos. Ou seja, você está servidor público 5 anos por omissão do Presidente da República não teve revisão geral do seu vencimento. Mas agora vai dizer o que? Não implica o dever da União de indenizar por perdas e danos. Você pode entrar na justiça? Pode. Você pode perder? Sim, vai perder. A STF diz que, olha, o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos, ok? Exemplo, a FHC ficou quase 8 anos sem dar reajuste aí para várias carreiras aí no âmbito federal. Questão 24. O servidor público investido em cargo de vice-prefeito pode acumular remuneração de cargo efetivo com a do cargo eletivo? Resposta: não. Aqui vale a mesma regra do prefeito. A regra do prefeito é você opta pelo cargo de prefeito e opta por uma das remunerações, ok? Agora, quando há compatibilidade de horários, esse aqui vai ser acumulado o vencimento do cargo efetivo com o do cargo eletivo para uma situação do vereador. O vereador, sim. Vice-prefeito, não. 25. No item subsequente, apresenta aí. Há cerca de um ano, Humberto aposentou-se como agente da Polícia Federal. Recentemente foi aprovado num concurso público para provimento de cargo de escrivão da Polícia Federal. Nessa situação, se entrar em exercício no cargo de escrivão, Humberto poderá receber simultaneamente o provento da sua aposentadoria e a remuneração referente ao novo cargo. Poderá receber simultaneamente? Não. O que é acumulável na atividade é acumulável na inatividade. Essa é a regra. Então a pergunta é: eu posso ter um carro de agente de polícia e um carro de escrivão de polícia? Resposta: não. Então eu não posso receber simultaneamente o provento e a remuneração. Tem que optar por uma das duas. Então o Humberto tem nada para fazer, né? Olha só, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, exceto os cargos acumuláveis, que a gente acabou de falar, que é quem? Quais são os acumuláveis? 2 de professor, um professor de um técnico ou 2 na área de saúde, ok? Os cargos eletivos e os cargos comissionados. Então eu posso estar aposentado e voltar para a administração como cargo comissionado, eu recebo os 2, não tem problema. Questão 26. Questão 26 é uma questão que eu acho muito problemática. Veja só, a garantia constitucional da reserva de vagas em concurso público para deficientes físicos não tem caráter absoluto, ok? E obrigatório. Então não tem caráter, nem caráter absoluto nem obrigatório. Por quê?
uma vez que o acesso é regulado quanto à compatibilidade das atribuições. Exemplo, não tem então caráter absoluto e obrigatório. Por exemplo, agente da Polícia Federal, eu posso reservar vagas para deficientes? Não, agente da Polícia Federal não tem compatibilidade das atribuições com é incompatível as atribuições, melhor dizendo, ok? Agora, uma vez que é assegurado, uma vez que o acesso é regulado quanto à compatibilidade das atribuições do cargo e as deficiências de que o candidato são portadores. Então, por exemplo, tem o cargo aqui de agente e agora aqui o elenco aqui algumas deficiências que podem ser compatíveis. Existe isso? Não. Isso aqui é regra geral, deficiente e deficiente. Então, o erro da questão é isso aqui, que é regulado quanto à compatibilidade das atribuições do cargo e as deficiências. Não tem essa situação, essa deficiência pode e essa não pode. Então, o erro da questão está nesse ponto aí, muito sutil, ok? Então, ó, a lei reservará percentual de cargos em empregos públicos para portadores de deficiência e definirá critérios de sua admissão. Questão 27. No entendimento jurisprudencial do STF, então o que o STF fala? Uma medida provisória que regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado para cargos típicos de carreira relativos à área jurídica não poderá deixar de prever concurso público. Certo ou errado? Certo, é o que está dizendo exatamente aqui, ó, a regulamentação por meio de medida provisória, contudo, não pode autorizar a contratação por tempo determinado de forma genérica e abrangente de servidores sem devido concurso público, ok? Para cargos típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica. Então, medida provisória que regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado para cargos típicos de carreira relativos à área jurídica não poderá deixar de prever concurso público. Perfeito? Então, uma medida provisória não pode fazer essa contratação genérica. Questão 28. A Constituição da República determina que os cargos e empregos são acessíveis apenas para os brasileiros e, portanto, seria inconstitucional o ato administrativo que admitisse a inscrição de um estrangeiro? Não. Então, não é apenas. Tem para os brasileiros, assim como os estrangeiros na forma da lei. Questão 29. Questão 29, vamos ver aqui. No regime constitucional imediatamente anterior à Constituição. Então, está falando da Constituição Federal de 69. Desgramado. Olha, tá louco, né? Daqui a pouco eu começar a trazer da Constituição de 37, da primeira da República, aí nós estamos ferrados. Olha só, no regime constitucional imediatamente anterior à Constituição de 88, já havia proibição de acumular proventos com vencimentos de cargo fora das hipóteses expressamente permitidas. Já havia isso? Já havia. Isso aqui na realidade é um julgado do STF, ok, pessoal? Então não se desespere tanto aí. Coloquei aquilo ali em cima ali só para sacanear um pouco. Prevalecemos o entendimento de que o aposentado em circunstâncias não autorizadas de acumulação, ou seja, o que poderia acumular, não poderia acumular na atividade agora, poderia vir a perceber vencimento de cargo efetivo se renunciasse ao pagamento dos proventos, ou seja, é o caso lá, por exemplo, do agente e do escrivão. Então, na circunstância não autorizada na acumulação, no caso do nosso exemplo ali do agente e do escrivão, então não autorizava a acumulação, poderia perceber o vencimento lá do escrivão, do cargo efetivo, se renunciasse dos pagamentos dos proventos. Correto? Correto. Então ele estava trazendo um julgado aí, dizendo que antes mesmo da Constituição Federal de 88, ela já tinha essas hipóteses de proibição de acumular cargos aí fora das hipóteses previstas aí na Constituição. Olha só, consoante sempre destacou esta Corte, antes mesmo da Constituição de 88, não era possível acumular proventos de aposentadoria que se tratasse de cargos inacumuláveis na atividade. Então, o examinador foi sacando, foi buscar esse julgado aí para
tormentar a vida dos concurseiros. Última questão. Considerando que os princípios gerais da administração pública encontram-se disciplinados na Constituição, nada impediria, do ponto de vista jurídico constitucional, que o Congresso Nacional aprovasse lei no sentido formal, material, disciplinando a sistemática de pagamento da remuneração dos servidores públicos estaduais e municipais. Não pode, porque dada a autonomia legislativa aí dos estados e dos municípios, então não tem sentido aí o Congresso Nacional aprovar uma lei nesse sentido aí. A questão está incorreta e assim a gente termina a última bateria da semana. Um abraço, até breve.